é do coração da capital de São Paulo, na Praça da República, que a informação e o entretenimento serão veiculados ao mesmo tempo em uma proposta inovadora, através das ondas do rádio com o realismo da televisão e na velocidade da internet. Conhecimentos necessários da saúde do corpo, saúde mental, saúde financeira. E essa busca pela informação e análise começa bem cedo, com a equipe na redação e repórteres espalhados por todo o Brasil. Sul, Sudeste, Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Porque a informação une, cura e deve estar próxima. Com sua participação a partir de hoje em um mesmo propósito. Juntos onde você estiver. Agora, o Brasil Conectado. A informação que você precisa, na hora certa. Relógio, Rádio e TV. Apresentação, Breno César e Tabata Porte. Olá, muito bom dia para você. 9h01 agora, pelo horário de Brasília. Seja muito bem-vindo ao Relógio Rádio e TV, o nosso compromisso diário aqui contigo a partir das 9h da manhã, ao vivo, comigo, Tabata Porte e Breno César. Bom dia, Breno. Bom dia, Tabata. Bom dia para você que nos acompanha nesta manhã, quarta-feira. Como dizem, quartou já, né, Tabata? Quartou. E olha, 1º dia de julho de 2026. Chegamos ao segundo semestre do ano. Voando, né? Gente, como o tempo passa. Você sentiu que o ano tá passando mais rápido também? Lembra que nós sempre pedimos para você a sua participação. Você pode mandar a sua mensagem, o seu bom dia no nosso WhatsApp 11 3226 1111. Todos os dias nós temos assuntos relevantes que fazem parte do nosso dia a dia. Segunda-feira, saúde mental. Terça-feira, saúde do corpo. E hoje, a saúde do bolso, nossas finanças. É sobre isso que a gente vai tratar a partir de agora. Então eu peço à nossa diretora, roda a vinheta. Nossas finanças. Olha, gente, se você passou pelo supermercado ou pela feira nos últimos tempos, nos últimos dias, com certeza deu aquele sustinho, né? Na hora de passar as compras no caixa. Breno, qual foi a última vez que você foi num hortifruti, numa feira ou no mercado? Essa semana você passou? Tem uns 3 dias. Essa semana. Fui segunda-feira também, comprar algumas bobeirinhas, né? Pra assistir a Copa do Mundo, o Jogo do Brasil, e até comprar algumas frutas também pro meu filho pra semana. E realmente tá difícil. Qualquer coisinha assim, ó, você pega um carrinho, você não chega nem na metade dele. Aí já deu o quê? Mais de R$150 em coisas pequenas, né? Você vai com R$200, você traz não compra praticamente nada. Sai com umas sacolinhas na mão. Umas sacolinhas na mão, exatamente. Olha, rir pra não chorar, né, gente? E aí, comer bem e manter o orçamento no azul tem sido uma tarefa muito difícil para nós brasileiros no dia a dia. Mas você sabia que o segredo para economizar não é passar vontade? Não é passar vontade, não é abusar, ficar comprando no crédito e aí todo mês se embolando nas faturas. Tem estratégias. E é sobre isso que a gente vai aprender hoje, trazendo o assunto que é cardápio inteligente. Como que nós podemos economizar no dia a dia, nas compras do supermercado? Qual a melhor forma de pagamento? Será que tem como economizar diante da inflação, dos juros, dos preços subindo e descendo? Dá para economizar também sem perder a qualidade? Pois é. Principalmente, né? A gente não pode deixar de comer alimentos saudáveis para colocar na mesa alimentos que vão fazer mal à sua saúde. Porque você vai economizar agora,
mas lá pra frente você vai gastar mais cuidando da sua saúde, Velho né? ditado, barato sai caro. O barato sai caro. É sobre esse assunto que a gente vai tratar agora com o Reinaldo Domingos, educador financeiro e presidente da Associação Brasileira dos Profissionais de Educação Financeira. O Reinaldo, para você que nos acompanha pelo rádio, pelo aplicativo, ele está aqui no nosso estúdio, veio presencialmente para nos dar orientações, dicas valiosas. Reinaldo, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Reinaldo. Bom dia, Tabata. Bom dia, Roger. Bom dia a você que está aqui nos assistindo. Que prazer, que honra estar aqui nesse programa tão produtivo para a nossa sociedade brasileira. Precisamos muito dessas informações. Parabéns ao programa, que eu estou assim admirado e muito feliz de estar aqui com vocês. Que legal, a gente fica muito feliz, né, Breno? Porque no dia a dia, vindo os entrevistados, recebendo as mensagens dos nossos ouvintes / telespectadores, a gente tem recebido um feedback muito bacana. Muito legal, né? E o público tem gostado, tem buscado nas redes sociais, tem acompanhado depois, né? Perdeu o programa, o comecinho do programa, vai lá no YouTube, no canal e acompanha o programa inteirinho na íntegra. É isso aí. Gente, olha, não é para ser hoje vamos falar de economia, que assunto. Porque tem gente que tem uma certa dificuldade. Eu confesso, eu já fui assim. Falar de finanças, nossa, que chato. Revira o olho, não tô com paciência. Ou porque pode pegar em algo, sabe assim, que você não quer abrir mão, ou que você não quer raciocinar bem, que você está cometendo alguns equívocos, que pode estar deixando você e sua família no vermelho, né? A gente precisa falar de finanças, precisa falar de orçamento familiar, e é por isso que a gente vai tratar desse assunto hoje. Não é para ser chato, tá, gente? É para que nós aprendamos com o Reinaldo que veio aqui, para que a gente tire as nossas dúvidas. Então você pode já ir mandando pra gente no 11 32261111 e a gente já tem recebido algumas mensagens. Vamos acompanhar, então? Antes de começar o nosso bate-papo com o Reinaldo, bom dia! Por favor, me manda um alô para o pessoal do estado de Goiás, na cidade de Jataí. Ei, Roberto Goiás. Gonçalves de Lima. Roberto, bom dia para você. Bom dia. Uma ótima quarta-feira, um ótimo começo de segundo semestre, né, de 2026. E vem com a gente aprender mais sobre, então, finanças pessoais, como fazer um cardápio inteligente e econômico. Vamos lá. Vamos lá, conferir. então. Para começar, Reinaldo, o que define um cardápio inteligente, pensando em finanças? Por que planejar as refeições no dia a dia antes de sair de casa é o recomendado? Bem, vamos lá. Primeiramente, nós precisamos entender em que situação financeira nós nos encontramos. Nós temos classes A, B, C, D. Na verdade, nós temos aí situações também e regionalização. O Brasil é um continente. Então, eu só estou falando do sul, do norte, do leste. Cada um tem as suas características. Então, nós precisamos primeiramente entender em que situação eu me encontro. Quando a gente fala isso, Tabata, nós estamos falando de um orçamento financeiro, que não é uma coisa muito complexa, é o que ganhamos e o que gastamos. Para onde está indo cada centavo do nosso dinheiro? Sagrado dinheiro que trabalhamos 30 dias para receber naquele momento e logo parece que desaparece das nossas mãos. Então, quando a gente fala do item alimentação, de forma geral, ele é o item mais pesado dentro desse orçamento financeiro. Quando a gente olha para isso, a gente fala assim, bom, e daí? O que eu faço? Eu preciso primeiro entender qual a minha capacidade hoje de pagamento, de compra, de como eu faço isso. Compro à vista, compro a prazo, compro com Pix, compro com cartão, compro fiado, vamos fazer assim. Eu estive em Angola, lá é fiado, lá não tem ainda essa questão do cartão de crédito, para você ter uma ideia. Mas, olhando para dentro do Brasil, nós podemos entender que primeiro precisamos nos organizar, não sair comprando, né, Breno, de uma forma totalmente descabida. Onde nós estamos com problema? A gente não organiza o dinheiro que entra e que sai. Quando a gente não organiza o dinheiro que entra e que sai, parece que tudo é muito complicado e muito caro. Na verdade, existe produto sim mais em conta, mas eu preciso me planejar.
O caminho é a organização, o caminho é a educação do comportamento financeiro. Quando falamos de educação financeira, estamos falando de comportamento, não de números, cálculos, planilhas e matemática. Tem uma questão muito séria acontecendo ao longo desses últimos, pelo menos 20 anos que eu estou nessa área. Nós trouxemos o comportamento, porque uma pessoa quando compra, ela não está olhando para a planilha. Ela não está olhando para uma calculadora e nem mesmo o seu smartphone. Ela está pegando na prateleira lá do supermercado e comprando. Aí tem toda uma regra que a gente pode aqui detalhá-la, como a gente faz esse passo a passo. Mas tudo começa com orçamento financeiro. O GPS da vida financeira do ser. Boa. A gente vai entender ao longo do bate-papo com o Reinaldo Domingos. Você que tem uma dúvida, você que quer compartilhar conosco, você encontrou uma estratégia para economizar no mercado, na feira, compartilha com a gente, compartilha conosco no 11 3226 1111. Tem dúvidas? Reinaldo, pelo amor de Deus, a minha aposentadoria, o meu benefício, o meu salário não dá conta, chega no fim do mês, eu já não tenho dinheiro, eu tô indo no mercado comprando tudo a prazo, tudo parcelado, no cartão de crédito. E aí, o que eu faço? Eu tô me embolando. Manda pra gente. Perde o Reinaldo controle da situação, né? E nós temos visto isso realmente, né? Os brasileiros, gente, o número de brasileiros endividados tem aumentado, né, nos últimos meses, cada vez mais. E aí, para tentar conter tudo isso, o governo federal lança, desenrola 1, desenrola 2, mas as pessoas vão lá, conseguem renegociar as dívidas e aí acabam se enrolando de novo. E vai. Nós estamos numa situação no Brasil, um panorama do Brasil, né? 82,8 milhões de pessoas inadimplentes. Dos nossos aposentados pelo INSS, nós temos quase 40 milhões de brasileiros. 99% desses aposentados e pensionistas do INSS não conseguem ter uma vida saudável. Depende de parentes ou tem que continuar trabalhando. Então, a situação também, dessa situação que o governo vem com Desenrola Brasil 2.0, lá em junho de 2023, veio com o Desenrola Brasil 1.0. Naquele momento, nós tínhamos 70 milhões de inadimplentes. De lá para cá, nós aumentamos 13 milhões praticamente de inadimplência em 3 anos. Significa que não deu certo. Não deu certo, porque as pessoas que foram lá, fizeram suas negociações, esqueceram do mais importante. Aquele tal orçamento financeiro não cabia as prestações da minha renegociação. E quando não cabe, eu volto na condição de inadimplente de novo. Ou seja, nós precisamos fazer uma parte anterior, antes de sair negociando, antes de falar com o credor. Primeiro, você precisa falar com uma coisa muito mais importante, que chamamos de família. A família é a base da educação do comportamento financeiro. Se a família não estiver junto, não tem educação financeira que resista, porque eu posso ser o provedor, trabalho 30 dias, recebo meu dinheiro, mas dentro do meu lar, da minha casa, meus filhos, netos, enfim, o seu seio familiar está consumindo sem nenhum critério. Por isso a educação financeira é tão importante desde a tenra idade. Lá de 2, 3, 4, 5 anos, já se pode e deve educar a família quando criança. Porque, Breno, se a gente começa a construir nosso cognitivo, nosso ser, né, praticamente de 0 anos a 17, eu preciso inserir conhecimento suficientemente para fazer esta família entender que dinheiro não aceita desaforo. Então, todos em prol, não de recursos, mas dos propósitos que a vida nos traz. A vida é feita de propósitos e sonhos, e nós viramos isso de ponta cabeça. Falamos, vamos trabalhar só para pagar contas. Então, o Brasil hoje passa por um processo de uma grande perda de poder aquisitivo. Então, assim, de um lado eu tenho um dissídio de categoria que é 5%. Todos os tipos de trabalhos, de jeito de trabalhar, se você tem 5%. Então, vamos lá, dissídio 5%. De outro lado, eu tenho 20% crescendo os custos de produtos e serviços. Essa conta, Roger,
e Tabata, não fecham. E você que está em casa sabe exatamente disso. Só que a gente não percebe. O tempo passa muito. Nós já estamos no segundo semestre de 2026. Sim, verdade. Já nós acabamos o ano. Então o tempo é um átimo, é muito rápido. Então nós precisamos parar. Parar quem? A máquina chamada família. E fazer uma boa reunião familiar. Começa por aí. Vai ser bacana conversar aqui sobre esse tema. Esse tema rende muito. Rende muito, A Tabata falou sobre compra semanal, compra mensal. Seria uma estratégia? Resolve um pouquinho, alivia essa questão? Eu, por exemplo, apanhei muito com... Eu não fazia a famosa, a velha lista de compras, né? Então, ia no mercado, saía gastando muito com supérfluo. Então, minha mãe sempre falava, tá fora da lista, tá fora da lista. Às vezes esquecia a lista em casa. São estratégias simples que podem ser eficazes? Sem dúvida. Quando você tem dentro do seu lar uma despensa bacana, organizada, é mais ou menos o seu inventário, né? Uma empresa que vende produtos, né? Hoje ela precisa ter um inventário. Qual é o inventário dentro do nosso lar? Eu até chamo a empresa família. Ela é uma empresa. Nós ganhamos recursos trabalhando, vendendo horas como empreendedores e depois pegamos esse recurso e inserimos ele dentro do nosso lar para fazer ele realmente administrar aquele lar. Um ponto muito importante, como eu falei, o item alimentação é muito pesado porque ele é o item mais importante. Sua saúde é o que você come. Se você comer mal, você falou muito bem, comer com qualidade. Não necessariamente comer com aquele produto mais caro, ao contrário. Olhar muito bem essa despensa é o pré-requisito número 1. Entender exatamente o que eu tenho em quantidades e item. Se eu tenho um consumo de 5 quilos, sei lá, de açúcar, vou dar um exemplo hipotético. Eu gastei 2, eu devo ter 3 na minha despensa. Então, qual é o item que eu vou colocar nessa lista que você falou, Breno? 2 quilos de açúcar. Então, eu preciso entender que quando eu saio para fazer as compras, eu preciso fazer a preparação em casa. Outro ponto importante, sem fome. Porque se eu for no supermercado com muita fome, vai dar vontade de eu vou comprar aquilo que eu não precisava comprar. E tem que ser fiel a esse relatório, essa relação que eu saí de casa. E com calma. Geralmente, Tabata, a gente sai fazendo uma compra muito correndo. Chega na prateleira, eu gosto de ir no supermercado porque eu já sei onde está tudo, pronto. É tudo que não pode acontecer com você, porque você vai entrar no automático e vai pegando e vai colocando no seu carrinho. Quando você vê, você já comprou uma série de produtos que muitas vezes não precisaria. Por isso, hoje já é pesquisa isso pela Associação Brasileira dos Profissionais de Educação Financeira, a ABFIN. Como presidente, nós fizemos pesquisas diversas, entre elas... O que seria o excesso de gastos e o desperdício dentro de um lar? Em média, 30% a 50% nós temos custos em excessos, gastos em excessos e desperdícios. É muita coisa. Então eu posso falar para você que está aqui nos assistindo, nos ouvindo, tenha a certeza, dentro do seu lar existe um excesso. Um excesso e um desperdício que todos nós praticamos. Não estou falando só de classe A, B, C, D, não. Todas as classes sociais gastam além do normal. Então, nós precisamos fazer uma faxina financeira e também alimentar para que a gente possa entender, será mesmo que eu preciso comprar mais 2 quilos de açúcar? Se eu gastei 2, por que eu preciso comprar mais 2? Se eu pensava que era 5, na verdade são 2. Mas e se tem uma promoção, Reinaldo? Chega no mercado e aí o açúcar, né, dando o exemplo aqui, ele tá mais barato. Né, digamos assim, 10, 20 centavos. E aí a pessoa pensa, eu tenho em casa, mas tá em promoção, então vou fazer o estoque. Vou aproveitar. Se a gente for comprar promoção que acontece pegando o nosso smartphone todos os dias, em todos os lugares, não há dinheiro que suporte isso. A gente tem que ter essa blindagem. Eu sei que está mais em conta, mas eu já tenho na minha despensa. Eu preciso entender a prioridade das coisas. Se eu compro mais, é muito provável também, olhando para o limite do tempo lá daquele produto que pode perder a sua validade, mas mais do que isso, o açúcar que eu dei um exemplo pode empedrar. Então eu preciso entender muito bem, igual aqueles momentos das frutas, né? Eu vou
comprar aquele monte de, sei lá, a época de abacate, tá um monte de abacate, porque eu não vou comer todos aquele abacate, mas tá lá R$1, tá muito em conta. Vai para o lixo. Infelizmente, os desperdícios hoje, que a gente tem hoje na saúde alimentar é muito grande. É um item que representa praticamente 70% do excesso de gasto de uma casa. Porque a geladeira, os armários, é o que mais a gente frequenta. Inclusive, eu quero até já trazer aqui a informação para você que nos acompanha, que sobre esse assunto de desperdício, a gente vai tratar daqui a pouquinho, viu? Com o chefe de cozinha. E ele vai nos ensinar como aproveitar aquelas partes do alimento que a gente costuma jogar no lixo, sabe? Talo, casca... você pensa assim, casca de banana, será? Suco de abacaxi. Suco de abacaxi. Com a casca. Tem delicioso. Chá também, é maravilhoso. E aí a gente vai aprender. Por quê? Nós acabamos até economizando. Né? O que iria para o lixo, você não causa aquele desperdício, amontoando no lixo, né? E vai para o aterro. Você economiza também, porque vai criando outras receitas, né? Então, é bem estratégico. Vamos abrir o nosso WhatsApp para ver as mensagens que estão chegando. A Natália Barboni, ela mandou mensagem para a gente dizendo o seguinte: bom dia, meus amigos. Olha, eu sempre faço pesquisa de ofertas de supermercados para economizar. Tem alguns grupos de ofertas que me ajudam muito e evito muito o parcelado. Faço investimentos no Tesouro, mais ações também. Natália de Vila Livieiro. Obrigada, Natália. A Marlene mandou o seguinte. Breno e Tabata, bom dia. Todo mundo quer uma vida melhor, com uma casa, carro, apartamento melhor. Para o trabalhador, viver do salário, fazer financiamentos, é uma roubada? Imagina que não. Obviamente, é Marlene, né? Marlene. Disse. Marlene, exatamente essa pergunta tem muito a ver com relação a como comprar, né? Eu posso comprar uma casa financiada, eu posso comprar uma casa à vista, eu posso até ter um consórcio e ir pagando e ser contemplado em algum momento, dar um lance e tal. O mais importante é saber que, seja uma prestação de um consórcio de uma casa própria, ela precisa estar figurada dentro do meu orçamento financeiro, do meu dia a dia, do meu ganho e gasto durante o mês. Onde está o grande problema? Quando a gente quer adquirir alguma coisa a prazo. E eu falo que comprar a prazo não é um problema. Dívida é uma dádiva, se a gente souber utilizá-la de uma forma organizada. O crédito, hoje no mundo, tem 5-1. Dinheiro 1, crédito 5. Ou seja, se você olhar no primeiros mundo, lá nos Estados Unidos, todo mundo tem dívida. E por que é o primeiro mundo? Então, dívida não é um problema. Agora, quando você bebe água demais, tá afogado, né? Se eu beber essa água aqui, só esse copo, não vou morrer afogado. Mas se eu entrar num tanque cheio de água, querer beber toda aquela água, eu vou morrer afogado. Então, assim é a dívida, assim são as compras, assim são os compromissos que a gente vai assumindo. O grande segredo é a gente começar a fazer um orçamento diferente daquele tradicional. Ganha, gasta, se sobrar faz, se faltar vai no crédito. Esse não é o melhor remédio e o melhor caminho para um orçamento financeiro. O orçamento financeiro é simples. O que eu ganho, o segundo item depois do ganho, tem que vir o dinheiro para uma aposentadoria sustentável. Como assim? Por quê? Porque um dia eu vou ter que parar de trabalhar por necessidade e vou ter que trabalhar por prazer, talvez. Ou seja, sem necessidade. Isso aconteceu comigo. Eu falo isso no livro Terapia Financeira. Com 37 anos de idade. Eu tinha condições de parar de trabalhar sem necessidade de trabalhar o resto da minha vida, porque os juros trabalhavam para mim. Aí quando eu começo a fazer isso, então todos nós precisamos, você que está nos assistindo, nos ouvindo, você precisa fazer essa mudança do modelo do seu orçamento. Primeiro, então, guardo para minha aposentadoria, porque um dia eu vou parar de trabalhar. Mas aí guarda quanto, Reinaldo? Independente. Eu posso começar, se o meu filho nasceu hoje, eu vou lá, faço a certidão de nascimento e já abro uma previdência privada para ele. Tá. Fiz isso com meus netos, até. Né? Todos eles, o Mateu, o Luca, tem lá uma previdência desde o primeiro mês de idade. Olha. Isso significa construir um jeito diferente de ser e estar no futuro. Bom, depois que eu priorizo isso, quando você falou em quantidade,
Pode ser R$100, pode ser R$200. Nós, nesse primeiro momento, não importa ainda qual o número, importa o hábito, o comportamento conseguir, né? de poupador. Porque o comportamento que a gente aprendeu desde o começo é de consumo. Papai e mamãe deu dinheiro para nós. Você não, porque você é muito jovem, né, Tabata? Mas o Breno já tem uma idade um pouco mais avançada, nem tanto, né, Breno? Mas nós pegamos o dinheiro e fomos lá comprar bala, sorvete, guloseimas. Quem falou para poupar? Quem falou para guardar? Ninguém. Até nossos pais falaram, não, você tem que poupar. Mas eles poupavam? Não. Nossos avós? Não. Bisavós? Não. Então, vem de ancestrais. A educação financeira eu coloquei de pé nesse país aqui há 25 anos atrás. Comecei essa jornada, mas é muito ainda nova. Porque é muito cultural, né? É muito cultural. O brasileiro é muito gastador mesmo. Depois que eu venho com essa para fechar esse orçamento, ficar bonito, ganho minha aposentadoria ou minha independência financeira, como eu queira falar. Depois vem meus sonhos, aquilo que eu vim fazer na Terra. Nós não viemos aqui para ser pagador de contas. Nós somos seres humanos lindos, né? Uma obra divina de Deus. A gente precisa realizar sonhos de curto, de médio, de longo prazo. Saber quanto custa, quanto eu vou guardar, quanto tempo e de onde eu vou tirar essa grana. Do desperdício e do excesso que nós estamos falando aqui hoje. Aí depois vem as prestações. Quem disse que prestação é ruim? Não, prestação, vou comprar uma casa própria, um carro, vou viver de aplicativo agora, vou financiar um carro. Saiu o financiamento agora para o governo, né? Do Move Brasil, 72 meses para pagar, 1% de juros, maravilhoso, 6 meses de carência. Olha só aplicativos, motoristas de aplicativos. Oportunidade. Vocês têm uma grande oportunidade, né? Eu tive alguns amigos meus falando sobre isso e a gente vê que é possível. Depois das prestações, prestações aqui que eu tenho, eu honro elas também e depois eu venho com uma reserva estratégica, que chamamos às vezes de reserva de emergência, uma reserva de 3 a 6 valores que você ganha mensal. Só na última linha vem os gastos, supermercado, energia, água, telefone. Ou seja, olha só a caminhada que eu fiz no meu orçamento. Certamente, muitas pessoas vão falar assim, Reinaldo, impossível eu colocar tudo isso antes dos gastos. Se você não o fizer, é porque você não quer. Porque se você fizer uma faxina financeira, realmente fazer um diagnóstico, você vai entender que você tem de 30% a 50% de excesso. Aí você começa a mudar o modelo mental, que é o seu modelo de priorizar o que você veio fazer na Terra. Pobre não é a pessoa que não tem dinheiro, não. Pobre é a pessoa que deixa de sonhar. Olha, 9h27. Esse é o Reinaldo Domingos, educador financeiro e presidente da ABFIM. Nós estamos ao vivo com ele no estúdio, no nosso quadro Nossas Finanças, de toda quarta-feira. Hoje, o nosso assunto especificamente é sobre como fazer um cardápio inteligente, economizar no mercado, na feira, fazer aquela despensa com qualidade, mas ainda assim sobrando dinheiro no mês. O Reinaldo falou que é possível. Até o finalzinho a gente vai aprender muito mais com ele. Já já nós continuamos o nosso bate-papo. Eu te lembro que o nosso WhatsApp está aberto, a gente tem recebido as mensagens e vamos ler daqui a pouquinho. Mas antes, vamos ver agora como fica o tempo na sua região. O mês de julho começa com neva em Palmas, mas tem sol e calor. A temperatura chega a 32 graus e a mínima é de 23 graus. Já em Natal, o sol aparece com algumas nuvens e chuva passageira. A mínima é de 24 graus e a máxima 28 graus. Tempo chuvoso e frio em Florianópolis. A mínima fica em 15 graus e a máxima é de 21 graus. Em Belo Horizonte, o dia de sol. A máxima é de 27 graus e a mínima 14 graus. Na capital federal, mais um dia de sol, sem nuvens. A temperatura varia entre 12 e 26 graus. Relógio, rádio e TV. Foi a promessa
feita que a todos alegrou. Ressuscitou, ressuscitou. Vejam todos, o nosso Cristo já ressuscitou. Já não vivemos sozinhos, como prometeu, Ele voltou. Não temos mais medo, pois a nossa redenção chegou. Somos salvos por Cristo, essa é a plena verdade. Vamos viver no eterno reino da felicidade. Ressuscitou, ressuscitou. Foi a promessa feita que a todos alegrou. Ressuscitou, ressuscitou. Vejam todos, o nosso Cristo já ressuscitou. Viver livre agora é possível, pois Jesus já ressuscitou. Esse amor revelado na cruz que nos fez ser livres. Hoje vamos viver tudo que para nós Ele conquistou. O nosso Rei está vivo. Oh, aleluia! Ele ressuscitou. Viver livre agora é possível, pois Jesus já ressuscitou. Foi esse amor revelado na cruz que nos fez ser livres. Hoje viveremos tudo que pra nós Ele conquistou. O nosso Rei está vivo. Oh, aleluia, na verdade ressuscitou. O nosso Rei está vivo. Oh, aleluia, na verdade ressuscitou. Viver livre agora é possível, pois Jesus já ressuscitou. Foi esse amor revelado na cruz que nos fez ser livres. Hoje viveremos tudo que pra nós Ele conquistou. O nosso Rei está vivo. Oh, aleluia, na verdade ressuscitou. Oh, aleluia, na verdade ressuscitou. Ressuscitou, ressuscitou. Foi a promessa feita que a todos alegrou. Ressuscitou, ressuscitou.
vejam todos, o nosso Cristo já ressuscitou. Nove horas e 34 minutos, relógio, rádio e TV no ar. Gente, hoje estamos falando sobre educação financeira, especificamente sobre como economizar no mercado, no hortifruti, na feira, para quem é de São Paulo, aqui tem muita feira livre. Já já falaremos com o Kleber Werneck, que está em uma dessas feiras, para acompanhar como que estão os preços dos alimentos, o que o pessoal tem feito para tentar driblar, né? Quais alimentos estão saindo mais? Qual a será batata, o vilão da o tomate, semana, a cebola, tem registrado alta desde janeiro. Mas será que... E como que também os feirantes estão, né, vendendo? Quais as táticas deles para continuar vendendo ou vender mais mesmo com a alta dos preços? Agora, falando de desperdício, a Organização das Nações Unidas informou que o mundo, gente, desperdiça cerca de 1 bilhão de toneladas de alimento por ano. Pensa, 1 bilhão de alimentos são desperdiçados por ano. De toneladas. Né? Em cada etapa da cadeia, há fatores que ajudam a explicar esse problema. A gente vai entender melhor agora na reportagem. Já voltamos com entrevista também com o Reinaldo Domingos, aqui direto do nosso estúdio. Mas antes de rodar a reportagem, vamos ler as mensagens de WhatsApp que estão chegando. E aí, no decorrer, o Reinaldo vai respondendo, vai tirando as dúvidas. A Lainara Cardoso. Bom dia, meu nome é Lainara. Lainara Pacheco, sou de Minas Gerais, parabéns pelo programa, primeiramente. Bom, eu faço assim, para economizar. Em casa, eu faço uma lista prévia, né, do que eu preciso, faço um cálculo mais ou menos de quanto vai ficar, levo o valor para comprar esses itens, procuro sempre produtos em promoção. Só compro o que o dinheiro der para comprar. É uma boa estratégia eficaz? Lainara tá perfeito. Lainara está perfeita. Lainara, bom dia. Sem dúvida alguma, esse é o caminho. Uma boa lista, tranquilidade, sem correria. Evitar, às vezes, de levar uma criança também salutar. Porque se a criança for, você tem que ensiná-la a fazer a lista dela. Então tá bom, o filho. Lá, o Arthur, sim, nós vamos na feira. Ou vamos no supermercado. Mas cadê a lista dele e a lista da família? É muito legal, porque isso começa a criar aquela responsabilidade de uma forma lúdica até, mas a criança sabe que tem os seus limites. Assim a Lainara está fazendo e esse é o caminho, desde que a gente tenha exatamente aquilo que vamos comprar e o dinheiro que nós temos. Fundamental isso para que a gente possa não extrapolar esse orçamento financeiro, porque ele vai ser extrapolado a partir do momento que eu não controlo. Se eu controlo, eu tenho domínio. Dominando, eu posso fazer melhores escolhas. Lembrando que nós vamos ter não só que comer, nós temos educação, vestuário, lazer, temos vários tipos de itens dentro de um lar e nós precisamos contemplá-los de uma forma salutar, uma forma organizada. Bom, eu falei sobre a reportagem do desperdício, né? O mundo desperdiça por ano 1 bilhão de toneladas de alimentos. E aí a gente vai entender agora melhor na reportagem, trazendo mais detalhes sobre esse problema, porque todos nós fazemos parte dessa estatística. Então, trazendo também esse problema que a gente vai entender no Relógio Rádio TV de hoje, como solucionar. Vamos acompanhar mais agora na reportagem. Do campo até chegar à mesa do consumidor, há muito desperdício de alimentos. Ao mesmo tempo, milhões de pessoas quase não têm o que comer. As perdas acontecem no campo, no varejo e até dentro de casa, gerando impactos econômicos, ambientais e sociais. Entre as principais causas estão a falta de conhecimento técnico, a exigência por padrões estéticos e a cultura da fartura. No campo, o desperdício pode ocorrer por falta de planejamento e de técnica.
Já no varejo, por excesso de oferta e nas casas, por hábitos culturais. O desperdício de alimentos do Brasil denuncia uma conta que não fecha. Todos os anos, o país desperdiça mais de 55 milhões de toneladas de alimentos ao longo de toda a cadeia de produção. Segundo dados recentes do IBGE, nesse mesmo Brasil, 64 milhões de pessoas têm acesso restrito à comida. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, o Brasil é o 5º maior produtor mundial de alimentos. Ao mesmo tempo, estamos entre os 10 países que mais desperdiçam comida no mundo. O desperdício também causa prejuízos ao meio ambiente. Ao se decompor, o alimento gera gases de efeito estufa como o metano. Também produz chorume, que contamina o lençol freático. Mas o Brasil não é exclusividade quando o assunto é desperdício de alimentos. O problema atinge todos os países. Em 2022, mais de 1 bilhão de toneladas de alimentos foram descartados no mundo. E não se pode ignorar a consequência mais óbvia, a perda financeira. Dados de 2020 do Banco Mundial mostram que $1 trilhão em alimentos é desperdiçado anualmente. Muita coisa, hein? Muita coisa, dá dó, né? Dá dó. E a gente, um desses problemas, né, de desperdício que o Reinaldo mencionou, é irmos ao mercado comprar coisa que já tem em casa e a gente acaba perdendo o prazo de validade. Nossa, enfim, é sem planejamento total, né, Reinaldo? A gente tem, você vê que números alarmantes, né? Perceba que na educação financeira a gente tem isso como premissa, o desperdício e o excesso. Ele é prerrogativamente o que mais acontece. Às vezes as pessoas falam assim, poxa, eu não consigo sobreviver com o meu salário. Na verdade, a gente precisa fazer assim um exercício maior e envolvimento das crianças. Eu acho que quem pode ajudar demais, eu sempre falo que a criança, ela praticamente nos ensina. Elas, logicamente, vivem em cima dos modelos, né, do exemplo dos pais. Mas se a gente não está educado financeiramente, que exemplo nossas crianças vão, né, nos seguir? Então, graças a Deus, a gente está entrando dentro das escolas e capacitando as professores para ministrarem aulas de educação financeira e levar para dentro das suas casas um novo jeito de olhar tudo aquilo que nós consumimos. E o excesso não para só nos alimentos. O excesso para na energia elétrica, para na água. É um consumo desenfreado e nós não temos essa atenção. Por quê? Porque o dia a dia, e principalmente depois que o smartphone entrou na nossa vida, eu começo a ver a vida de terceiros e esqueço da própria minha vida e a vida da minha família. Então está na hora da gente olhar para dentro das nossas famílias e buscar por esse desperdício, que eu falo que é de 30 a 50, é uma verdade. Todo ano, para a família, faça um diagnóstico por 30 dias, só 30 dias. Fala assim, vamos ver para onde está indo de verdade esse dinheiro que a gente ganha com tanto sacrifício. Os provedores estão fora, estão trabalhando e as crianças estão dentro. O Arthur está em casa. Quando vai na escola, depois volta, ele vai fazer alguma atividade. Então a gente precisa entender que eles podem e devem aprender. E depois que eles aprendem, porque eles estão no momento de cognitivo, de desenvolvimento cognitivo deles, eles são verdadeiros professores da gente. Porque ele vai falar, mamãe, não pode fazer isso. Olha, é feio. Ou não pode. Então, assim, é um momento de lucidez da família. Isso constrói uma família sustentável e saudável financeiramente. O dinheiro é meio. O que nós buscamos são os fins. Seja uma alimentação, seja um bem-estar, seja um lazer, mas é muito importante a gente ter esse princípio de reservas, né? A gente não aprendeu a guardar, a gente não aprendeu a poupar. Para nós, pegamos e gastamos. Está na hora da gente represar isso e fazer uma grande construção. A sua família pode ser muito mais saudável e sustentável financeiramente do que qualquer outra. Acredite, mas é preciso reuni-la. Falo muito isso no livro Mesada, não é só dinheiro. Nós temos lá uma mesada chamada econômica. Eu estava até falando no intervalo com você aqui. Mesada econômica é aquela que você economiza em tudo e fala, filho, olha, agora começou a ter dinheiro aparecendo e nós podemos realizar os sonhos.
sempre na contrapartida. Isso é muito bom, né? Não existe renúncias sem contrapartida, sem escolhas. Eu falo que a educação financeira é muito ligada a renúncias. O que eu vou renunciar em prol de alguma coisa que eu mais desejo? São escolhas na vida. Por isso, não se trata de matemática, percebe? Se trata de algo muito mais evoluído, o que chamamos de comportamento. Bom, e esse comportamento é que a gente vai saber se os brasileiros estão com um comportamento adequado, como, né, ideal, como o Reinaldo tem traçado aqui, ou se estão gastando além, sabe onde? Na feira. Feira Livre de São Paulo. Que eu quero ver. Kleber Werneck chega mais agora ao vivo conosco para trazer um panorama. Kleber, onde você está? Qual é o bairro da feira onde você está com a equipe? E os preços também. Como que estão os preços dos alimentos? O que você traz para a gente de novidade? Muito bom dia. Bom dia, Kleber. Primeiro, muito bom dia, Tabata, muito bom dia, Breno, bom dia também para o Reinaldo Domingos, que é o nosso parceiro, sempre atende a HIT muito gentilmente. E claro, vou mostrar aqui, ó, tô numa feira livre aqui que fica no bairro do Brás, em São Paulo. Essa feira acontece todas as quarta-feiras há mais de 20 anos aqui no bairro. E só para você ter uma ideia, no Brasil todo existem mais de 9.000 feiras livres. E as feiras são o segundo lugar que o brasileiro mais compra alimentos. Perdem apenas para o supermercado. Cerca de 70% compram em mercado e 20% compram em feira. E claro, o grande atrativo é o preço, além também da qualidade de produtos mais frescos. Os preços aqui chegam a ficar 20% mais baratos. Vamos mostrar aqui, ó, ali tem uma consumidora, vamos chegar ali para conversar com ela, para ver realmente se o preço tá barato aqui, se realmente está valendo a pena. Olá, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Como que é seu nome? Cíntia. Cíntia, você vem sempre aqui nessa feira? Sempre, toda quarta. E qual que é a vantagem de comprar na feira para uma dona de casa, para uma consumidora como você? A qualidade. Eu acho que a qualidade é melhor do que no mercado. Produtos mais frescos? Mais fresco. E o preço, como é que está o preço? Normal. Igual em todas as feiras. E no mercado também não faz a diferença, não é muito diferente o preço. E você compra bastante tempo. Tem algum segredo assim para encontrar um preço mais barato, andar bastante, pichinchar de repente? Eu acho no mesmo lugar. A mesma banca toda semana, a mesma banca. Eu sempre compro nessa, compro ali no tomate também, a mesma banca. É a fidelidade, então. A fidelidade, né? Isso. Então, muito obrigado, boas compras. Vai fazer, o abacate já está na receita aí? Já está na receita, já está na lista. Tá certo, então, obrigado, viu? Vamos continuar andando aqui. Claro, você viu que ela falou, a fidelidade tá sempre com a mesma banca, o mesmo vendedor. Então, vamos conversar aqui com os vendedores. Tem aqui, ó, esse vendedor que vende aqui muitos temperos também. Bom dia, meu amigo. Como é seu nome? Queridos, Cláudio. Cláudio, você também já trabalha nessa feira há muito tempo? Sim, uns 15, 16 anos. E como estão os preços nessa época do ano? Quais os produtos aí que você percebe aqui que estão mais baratos? Quais os que estão mais caros? Você que é um especialista, qual a dica você dá para as pessoas que estão nos assistindo? Rapaz, muitas fruta, verdura, legumes, tem umas barracas mais baratas, outras mais caras, mas a diferença de umas que é mais caro, mas a mídia é melhor, entendeu? A qualidade? A qualidade é melhor, mas tem gente que vem de manhã para pegar mais barato, mas à tarde tá mais barato ainda, mas só que tem que é o seguinte, não compensa mais vir mais tarde, porque não como é que eu falo, rapaz? Não é... O resultado? Não, porque assim, mais tarde as coisas são mais caras ainda, porque não tem mais esse negócio de mais tarde. Não fica mais muito, o desconto não é muito maior? Não, porque é o seguinte, tá tudo caro. Olha, dica importante. Mas agora com essa concorrência toda, a gente vê ótimos produtos, claro, e com os clientes aí tendo muitas escolhas. É verdade ainda aquele mito de que o feirante ganha o cliente no grito? Sim, é verdade. Cada um tem suas lábias, nós no sorriso conquistamos tudo, entendeu? E aí vai. Se você vai num bar que é tratado bem, você volta de novo, entendeu? Tá certo, Serginho, vou pedir para mostrar. Então, vamos mostrar ao nosso amigo como trabalha. Faz um chamado aqui para os seus clientes, mostra como você ganha a freguesia.
E aí, pessoal, tá barato, só no máximo. É 5... Ixi, agora me perdi. Olha, falhou, mas você viu ali que ele é bom de lábia, é assim que ele ganha os clientes. A gente mostra aqui, ó, mais frutas. Olha só, vou mostrar outro feirante aqui que tá aqui, que trabalha com feira, aliás, há 50 anos, muito conhecido aqui. Tá aqui ao meu lado, é o Carioca, né, Carioca? Carioca, é. Carioca, conta um pouco da sua história para as pessoas que nos assistem. Quanto tempo você trabalha em feira, sua experiência aqui em feira? Eu comecei na feira com 20 anos. Eu cheguei do Rio de Janeiro pra cá, vim trabalhar na feira aqui e comecei com 28, eu estou com 78. E qual que é a grande vantagem para as pessoas que nos assistem de comprar os produtos da feira? A feira tem muita história para contar, né? A feira, além de ele estar acostumado a comprar na feira, que a fruta é fresquinha, né? Porque no mercado a fruta é cara e é uma fruta de geladeira, né? Aqui a fruta fresca todo dia, os caras lá pro Ceasa, pega a fruta fresquinha para botar na feira, e outras pessoas gostam de vir na feira, porque aqui quando é com os amigos, tá. Entendeu? Para finalizar, fala pra gente então como é que a musiquinha que você tem aí para atrair os seus clientes. Para atrair tem várias coisas. Alô, freguesa, agora sim, vamos aí. Tem laranja pera, tem laranja lima, tem laranja lima, tem laranja lima. Vamos sustentar a garganta dessa menina. Tem laranja lima, laranja pera do Rio a Carioquinha. Diretamente da capital do samba, essa laranja. Tá certo, olha aí, Tabata, olha aí, Breno. Aqui você compra os alimentos e ainda se diverte, não é, Tabata? Com certeza, né? Muito! Nossa, sai feliz da feira, né? Sai aí com a sua sacolinha cheia. O Kleber, eu fiquei agora curiosa, porque eu adoro mamão. Mamão, pra mim, não pode faltar no café da manhã. Esse mamão que é da banca do Carioca, que você viu, é mamão Formosa. Quanto tá saindo? Ele bonito, tá bonito, ó, já tá no ponto, delicioso. Ah lá, ó. R$12 cada um? Cara. Olha só, Carioca, você já ganhou uma freguesa lá. Já. Então não, a Tabata, nossa apresentadora, estava assistindo, estava vendo o mamão Formosa. Tá o preço bom, a qualidade? Fala um pouquinho desse mamão pra gente. O mamão tá até barato, né? Um mamão R$12, mamão graúdo, né? Mamão graúdo, né? E esse mamão miúdo aqui, ó. Mamão baratinho, miúdo, pequeno, mas é barato pra freguesia, né? Esse sai por 10, aquele maior por 12. Não, esse aqui é 6 cada um. E 2 por 10. Olha então, Tabata, ó, esse que é o menor, sai R$6 cada um e 2 por 10. E o outro aqui, vamos mostrar aqui, ó, o maior. E esse aqui é o mais graúdo. Aqui, ó, dá licença um pouquinho para ele mostrar a câmera aqui, por favor. Esse aqui é o maior, esse aqui então é cada... Cada mamão R$12, cada mamão. Esse é o mais graúdo. Qual que é a fruta que mais tem procura aqui? A fruta, na realidade, várias frutas a gente tem procurando, eles procuram muito, né? Melão, abacaxi, né? Melancia, mexerica pocã agora é a fruta da época, né? Tá certo. Vende bastante a mexerica pocã. Então tá aí, Tabata. Daqui a pouco eu volto, ó, mostrando os produtos que ficaram mais caros e mais barato e como os alimentos têm afetado a inflação. Eu volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigada, Kleber. Valeu. Daqui a pouquinho você volta, então, mostrando, trazendo pra gente os preços dos alimentos que ficaram mais caros nos últimos meses. É um levantamento do IBGE que saiu no mês passado, trazendo, então, batata inglesa na lista dos mais caros, seguido por tomate, cebola. Mas a gente quer saber na feira quanto que tá, né? E também o feirante, acho que foi o Carioca ou o anterior, se não me engano, sobre o horário, da banca de temperos, de salsinha, coentro. Ele falou que não estava lendo tanto a pena assim a hora da xepa, que já no finalzinho, né? A gente vai entender depois, o Kleber vai voltar um pouquinho antes da xepa, daqui a pouquinho, pra gente saber então os preços dos alimentos. Agora 9h54, vamos acompanhar agora a mensagem de fé desta quarta-feira. Daqui a pouquinho voltamos com mais Reinaldo Domingos e você pode mandando a sua mensagem pra gente no 11 3226 1111. Mas agora vamos com a mensagem de fé. Mensagem de fé.
Olá a todos vocês aí ligados nesta programação abençoada. Pastora Juliana Viana, pastora aqui da nossa Igreja Internacional da Graça de Deus, da nossa sede estadual aqui em Goiânia, Goiás, diretamente aqui do Goiás, para te trazer uma palavra especial ao seu coração. Você que me ouve neste momento não é por acaso. Você tem com certeza uma bênção para receber através desta palavra. E eu quero falar com você que está debaixo de uma tentação. Você que diz, pastora, é tentação, né, na minha vida financeira, é tentação na minha família, é tentação nas minhas emoções, na minha vida espiritual, e eu quero ser livre. Olha, a palavra de Deus diz em primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, no verso 13, está escrito que não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. A Bíblia diz antes, com a tentação, dará para você o escape, para que você a possa suportar. Olha, para cada tentação, Deus envia um escape. E olha, Jesus que foi tentado em tudo, a Bíblia diz que Ele pode socorrer os que estão sendo tentados. Então, clame a Jesus, receba o escape de Deus por essa palavra, hein? E olha, eu estou aqui na Avenida Anhanguera, 5.710, setor central de Goiânia. Que Deus te abençoe. 9h56. Vamos ler algumas mensagens Bora no lá. WhatsApp, Nosso Breno? WhatsApp bombando aqui. Bom dia, sou a Lourdes, em Uberlândia. Aliás, Minas está arrebentando aqui nessa manhã de audiência, hein? Aqui em Uberlândia, as feiras fazem promoção 1 hora antes da feira acabar. E vale sim a pena ir no finalzinho da feira. Boa, hora da xepa. Jason Pimentel, acho que é Jason. Bom dia, graça e paz. Hoje o assunto é educação financeira. Me ajuda nessa. Vou fazer um implante dentário cujo valor é alto. Eu posso fazer um empréstimo consignado em folha para pagar o tratamento? Vale a pena? Sou Jason Pimentel, Lagoa Santa, Minas Gerais. Muito obrigada. Vamos responder a pergunta dele antes? Aí a gente já continua? Vamos sim, Jason. Bom dia. Olha só. Crédito consignado. Nós tivemos uma mudança muito significativa de março do ano passado para cá. Até março do ano passado, as empresas tinham que conveniar com o banco para poder oferecer isso para os colaboradores e funcionários. Eu estive até no Senado em julho do ano passado defendendo que tivesse na entrada do item lá da carteira digital a escolha do crédito consignado, porque agora passou a ser céu aberto. Então, 70 instituições financeiras, clicando aqui eu pego o crédito consignado. Depois vai para a folha de pagamento sozinho e debitam-se na minha folha. Ok, mas quando a gente fala de uma necessidade como essa, de um implante, por que não utilizar? Por que não? Onde está o ponto para ser de atenção aqui, Jason? É você colocar isso dentro do seu orçamento financeiro. Sabedor que a partir do mês seguinte ou no ano seguinte, porque você pode fazer até 60 meses, você precisa reduzir o custo de vida para entrar com esta redução no seu ganho mensal, que no seu salário. Aí é possível e é bacana. Então, por exemplo, o Jason ganha R$2.000, um exemplo. E aí ele fez um implante que deu ali por mês um desconto, pensando no consignado, sei lá, uns R$200. R$200 por mês. Então, na hora que ele vai fazer fazer o orçamento dele, ele não pode ficar pensando que ele ganha 2.000. Ele tem que pensar até mais um pouquinho. Ele pode pensar, não ganho 2.000 porque também tem o INSS que reduz lá 11%. E ele pode reduzir até 35% do seu ganho mensal para uma prestação que vai inserir dentro desse orçamento a partir dos meses seguintes. O problema é que a gente toma uma decisão, às vezes, muito precipitada. A gente vai e faz esse crédito consignado, mas se esquece que eu vou estar comprometendo ele, às vezes, por anos.
Imagine então, se o Geison tem um problema hoje de viver com os 2 menos o INSS, se ele vai ter uma prestação mensal para o próximo mês, por exemplo, sei lá, de 20%, 30% que vai descontar do salário dele, que significa quase R$500, R$600, como é que eu vou viver? Como é que eu vou sustentar a minha família? Como é que eu vou sustentar os meus hábitos, meus alimentos, meu vestuário, enfim, a minha vida? Então, é preciso fazer uma lição de casa. O crédito consignado tem taxas mais em conta? Sim, mas nós estamos tendo um problema. O crédito consignado hoje não é só... O governo, quando colocou o crédito consignado, era 1,8% para ser de juros ao mês. Só que nós estamos com operações de 7%, 8% ao mês. Olha. É muito dinheiro. Eu recomendo, você que vai fazer crédito consignado, pegue o valor da prestação que você tem, importante, que você vai simular, multiplica pela quantidade de prazos que você vai pagar as prestações e entenda qual o total que você vai pagar. Você vai ter um susto, porque tem crédito consignado que, dependendo do prazo, são 150% a mais do valor tomado. Então, cabe aqui uma reflexão, cabe uma reorganização, uma boa faxina financeira. Tomar crédito consignado hoje é um risco muito grande. Por quê? Mas se eu estou na empresa, eu fui dispensado, acabei de tomar um crédito consignado. Se você entrar na segunda, na terceira, na quarta empresa, trabalhando CLT, vai ser descontado do mesmo jeito. Então, ele acompanha você, trabalhador. Então, não tem essa de falar assim, eu fiz, agora vou para uma outra empresa, lá não vai ter. Vai te acompanhar pelo resto do seu tempo de pagamento dessas prestações. Vamos ver, acompanhar então, ler as outras mensagens que a gente tem recebido para o Reinaldo responder. Clélia Alice. Bom dia, Breno, Tabata, Reinaldo, sou a Clélia de Mairink, parabéns primeiro pelo programa, o tema de hoje está muito interessante. Ele disse que fez previdência para os netos, como seria isso, uma poupança ou uma outra forma? Clélia, bom dia, olha só, é muito simples, previdência privada, não estou falando de caderneta de poupança. Por que previdência privada? É como se você tivesse um carnê, um crediário para você pagar todos os meses, imaginando que este neto ou este filho, enfim, comece a ter uma reserva financeira que eu tenho certeza que a Clélia não teve, que a mãe da Clélia, os familiares não tiveram, mas a gente pode quebrar esse paradigma. É começar com R$50. A própria ABFIM, tem a ABFIM Prev, que é socialmente responsável, tem lá uma previdência, que pode ser a partir de R$50. Não estamos falando de valor em percentual, como você me perguntou, né, Tabata? Estamos falando de possibilidade. Se eu posso com 50, R$100, faça. Agora, é uma questão depois que a criança, né, começando a entender um pouco mais de números e tudo mais, que os pais responsáveis falem com essa criança, falem, olha, aqui está sendo guardado dinheiro para a sua futura aposentadoria, ou para o seu carro lá com 18 anos. Faculdade. Enfim, o mais importante é que ela entenda que poupar vale a pena. Poupar é o ato mais importante da educação financeira, depois da renúncia e escolha. Maravilha. Vamos ver, então, quem mandou mais mensagens. O Divino Donizete. Bom dia, Tabata. Bom dia, Breno. Muito legal o tema de hoje. Estamos vendo vocês aqui de Ribeirão do Pinhal, Paraná. Manda um abraço para nós. Que Deus abençoe vocês abraço. Sempre. Muito sucesso. Um abraço, Divino. Maria do Socorro. Bom dia, meus queridos. Breno, Tabata e a todos. Estou aqui assistindo vocês com esse programa maravilhoso. E o assunto de hoje é muito bom. Parabéns pelo tema. Maria do Socorro, Vila Monumento, em São Paulo. Maravilha. 10h03. Vamos continuar falando, então. É claro que o Reinaldo Domingos está aqui e a gente acaba querendo tirar dúvidas sobre os mais variados assuntos relacionados à educação financeira, né? Não tem como. Mas vamos tentar focar um pouquinho para falar sobre
o nosso orçamento familiar na hora de fazer as compras de supermercado e de feira. Por quê? Porque já o Kleber vai entrar conosco ao vivo de novo para mostrar o preço dos alimentos, o que ficou mais caro nesse mês, o que dá para substituir. Já vamos falar com o chefe de cozinha também, que vai nos ensinar como aproveitar de forma integral os alimentos, sem desperdício. Ô, então, Reinaldo, então, posso perguntar rapidinho? Bora. A gente vê um crescimento assustador de compras pela internet. Uau. E compensa quando que eu cometo um erro? Porque eu percebo em casa mesmo, tanto eu quanto a esposa, às vezes a gente compra algumas coisinhas assim que nem estava, simplesmente porque viu o anúncio e caiu na tentação. Compra no clique, né? Eu até falava no passado, quando eu era abordado por uma entrevista, às vezes inclusive em vários lugares que eu estava presente, eu falava assim, olha, se você não quer realmente ser surpreendido, não leve no shopping ou nas lojas o seu cartão. Leve só uma quantidade de dinheiro e você sabe que você tem um limite. Isso não mais acontece. Na verdade, nós estamos céu aberto agora. No clique eu posso fazer uma compra de alimentos, de qualquer outro item, né, de necessidade ou não necessidade. O ponto é, o que me faria não fazer uma escolha assim, de uma forma sem pensar, uma forma assim de impulso? Eu teria que fazer uma contrapartida. Eu preciso trazer para dentro desta pessoa, você que está aqui em casa, você que está trabalhando, você que está aí no carro, ouvindo, assistindo a gente. O mais importante é a gente fazer escolhas assertivas. Eu preciso ter o porquê que eu estou aqui na Terra. Se for para consumir só, você nunca vai ter sustentabilidade. Agora, você tem que fazer escolhas. Escolhas chamamos, olha, eu posso e devo priorizar algumas coisas na minha vida. Por isso que o orçamento que eu coloquei aqui, ele vem os desejos, os sonhos, o propósito, até uma aposentadoria antes. Assim são os nossos atos do dia a dia. Esse clique que a gente tem aqui é perigosíssimo, porque todos que você está assistindo aqui, depois vem uma propaganda. E a propaganda não está errada. Eu não critico o sistema de marketing ou publicitário. Ao contrário, eles precisam existir, porque eles fazem a gente ter motivação de querer alguma coisa. Mas eu preciso fazer escolhas corretas. Por isso eu falo, se eu olhar isso agora e tiver aqui uma propaganda de alguma coisa, numa promoção super, bacana, eu preciso saber se eu preciso disso, se eu necessito disso, se isso faz parte das minhas prioridades na minha vida. Aí sim, nós estamos começando a tomar realmente e fazer renúncias disso faz parte. A gente fica naquela ilusão, né? Estou comprando pela internet, estou pagando barato. Estou comprando pela internet, estou comprando barato. Mas compra desenfreado. Não fazia parte do meu orçamento. Por isso que o orçamento é o GPS da vida financeira. Seu orçamento é o GPS da sua vida financeira. Ou você o faz e dirige-o, né? Você vai colocar ele no trilho aqui de um processo onde você não vai errar, ou você deixa desenfreado, ladeira abaixo. E isso vai levar você lá para o quadro, né, da player dos 82,8 milhões de brasileiros inadimplentes. Até porque nós fomos ensinados a comprar por impulso, desejo do momento, né, e não a necessidade real, como o Reinaldo disse, né? Eu preciso disso, tô precisando, é uma necessidade, a minha casa precisa disso, meu filho, meu marido, minha esposa. Cabe no meu orçamento? Cabe, principalmente também, né? Isso. Cabe no meu orçamento. Porque na hora de comprar, o cartão compra, o Pix passa. As pessoas falam assim, não, eu compro só à vista no Pix. Cuidado, você pode ter cheque especial que vai pagar um financiamento que você nem vê, que está lá dentro também. Perceba que cada vez mais nós vamos ser impulsionados a consumir. O dinheiro foi feito para isso, para entrada e saída, sem dúvida, é um movimento, dinheiro é energia, né? Agora, tem dinheiro que precisa ser acumulado, igual a caixa d'água da nossa casa ou do nosso prédio. Se faltar água na rua, eu tenho uma reserva. A pergunta que fica é, você tem reserva financeira? Até porque comprando por impulso, você não vai conseguir, por exemplo,
acompanhar a alta de preços, por exemplo, da cesta básica. Para quem é de São Paulo, tem visto isso, tem lidado com a alta da cesta básica, porque a cidade de São Paulo superou o Rio de Janeiro, passou a ter a cesta básica mais cara do país. Antes era Rio de Janeiro, agora é São Paulo. Em maio, o preço da cesta básica registrou alta em todas as 8 capitais analisadas, indicando uma pressão sobre os alimentos essenciais. A gente vai acompanhar mais detalhes agora na reportagem e já voltamos com mais entrevista com Reinaldo Domingos. Dados do último levantamento da cesta básica no Brasil revelaram que o Rio de Janeiro registrou a menor variação mensal entre as capitais analisadas. Com alta de apenas 0,91% em relação a abril, o valor aumentou R$ 9,00 e passou de R$ 981 para R$ 990. Com isso, deixou de ocupar a liderança nacional em preços da cesta básica. São Paulo assumiu a liderança, ao registrar a alta de 2,67%, passando de R$ 974 em abril para R$ 1.000 em maio. Segundo o estudo, a combinação de alta demanda, dificuldade logística e pressão sobre os preços dos legumes contribuiu para o movimento, reforçando o peso do consumo na maior capital do país. Na outra ponta, Belo Horizonte manteve o menor custo, com R$ 769. A diferença entre os extremos chega a 30%, revelando disparidades regionais no acesso e no preço dos alimentos. Esses contrastes refletem fatores estruturais como logística de abastecimento, incidência diferenciada de tributos estaduais e concentração da oferta no varejo alimentar, que seguem moldando o custo de vida de forma desigual no território nacional. Para incentivar o cultivo de alimentos da cesta básica, o governo federal lançou o Plano Safra da Agricultura Familiar, com R$ 85 bilhões em crédito rural. A proposta reduziu a taxa de juros de 3% para 2% para o financiamento da produção convencional: arroz, feijão, mandioca, frutas, verduras, ovos e leite. A taxa ainda cai a 1% caso o cultivo seja orgânico ou agroecológico. 10h11. Como que você tem lidado com essa alta de preço dos alimentos? A gente não pode deixar de se alimentar, né? Como o Reinaldo disse, é saúde. Então, é um item que não tem como faltar em casa, são os alimentos. Agora, tem outras questões também que estão... lendo mais sobre educação financeira, né? Sobre o desequilíbrio das pessoas que estão endividadas, mais de 80 milhões, né? No Brasil, que estão inadimplentes. Reinaldo, um dos itens que é citar, né, nessa pesquisa que eu li, que é citado, mas que pouca gente fala e debate... Porque a gente fala muito, tá tudo muito caro, nosso dinheiro não rende, o poder de compra tá menor. Mas tem muita questão de gastos que não tínhamos antigamente. Então, streaming, aplicativos que a gente paga, questões que estão dentro do orçamento que não são itens essenciais. Água, luz, telefone... que antigamente era o telefone fixo, hoje é celular, escola, do filho, internet. São os itens, digamos, básicos. Mas tem outras coisas que estão ali no nosso orçamento mês a mês. E aí, às vezes, a pessoa não precisa, mas ela vai só se enrolando. E toda semana no mercado, aí, tá tudo muito caro. Mas às vezes você tá ali com o orçamento apertado e nem percebe.
Hoje nós temos aí uma avalanche de oportunidades. Eu acho que nós melhoramos muito a qualidade de vida, né? Vamos lá, gente. É gostoso, né? Você ter um aplicativo que você pode fazer aqui, clicar aqui, já vem. Nem Tudo vi na o palma dinheiro, da nem mão, sei né? do dinheiro. Tá na palma da mão, eu ando onde eu quiser. Quer saber? Eu vou comprar. Vou para onde? Então eu vou e venho. Essa liberdade de ir e vir é maravilhosa. A liberdade de você assistir um filme, não mais estar no TV a cabo, que vem a propaganda, você assistir, né, de ponta a ponta, reassistir, passar para os amigos. Tudo isso faz parte do desenvolvimento. Eu acho maravilhoso. Nós estamos vivendo um mundo muito melhor do que nossos pais, avós viveram no que se refere às possibilidades, às alternativas de você fazer escolhas. Agora, é óbvio que quando existe muita oferta, a possibilidade de você gastar em excesso é muito grande. Por isso o desperdício, né? Eu posso ir daqui a 500 metros a pé, mas eu pego um aplicativo. Mas por que eu faço isso? Porque eu não estou olhando para dentro desse custo. Esse dinheiro que a gente vai gastando e a gente não erra e não tropeça nas grandes pedras em nossas frentes, nos nossos caminhos. A gente tropeça naquelas pequenininhas. São os pequenos gastos que levam ao desequilíbrio financeiro, que levam uma pessoa para a inadimplência. Não são os grandes gastos, porque os grandes é fácil controlar. Eu financei minha casa própria, eu financei meu carro para lazer ou para aplicativo, para trabalhar, não importa. Eu comprei alguma coisa de valor mais, né? Uma TV nova para assistir a gente. Lembra, né? Que uma tem, TV bacana para assistir parcela, a gente. né? Fica muito evidente. Fica muito fácil. Agora, os pequenos, eles vão minando a gente, né? É igual aquele gasto de pequenos valores. Esse gasto, ele vai somando de uma forma. Hoje nós temos pessoas que no seu orçamento financeiro representa o custo de veículos, ou seja, de aplicativos, 25%. Tem pessoas que os deliveries, ela não come mais em casa. Chegou, não vou comer não. É só pegar aqui no clique, vem, chegou o produto, eu vou comer. Então, nós estamos hoje com mais facilidades, né? Chegando às nossas portas, dos nossos lares, e nós precisamos fazer o quê? Ter uma atenção especial e conversar. A família é muito importante para fazer essa conversa. Porque será que nós precisamos comprar sempre o delivery? Será que a gente precisa realmente, não vou usar o transporte público? Eu sei que nem é tão bom, mas é necessário. Por que eu não ando mais? Enfim, tudo isso também tem um impacto com a segurança que a gente tem hoje. Nas cidades grandes tem muitos problemas de latrocínio, de roubos, essas coisas. Então, a gente fica meio acuado dentro de um sistema. O que a gente precisa é criar o nosso ecossistema. Então, cada família tem seu ecossistema, seja no interior, de qualquer lugar do país, seja nas capitais. Nós precisamos fazer uma revolução, praticamente, de como a gente está vivendo. Se a gente colocar isso na ponta do lápis, em 30, no máximo 90 dias, tendo essa atenção da gente não ficar exposto a todo esse mecanismo de facilidade, de forma que ele precisa ou não, necessita ou não, quanto isso vai impactar no meu orçamento, se eu não fizer esse exercício, eu vou continuar fazendo exatamente como fazia antes. E quando a gente faz exatamente o que fazia antes, nada vai mudar. Por isso, nós podemos sim fazer uma mudança significativa em nossas vidas financeiras. Não tem ninguém no mundo que não possa ser sustentável financeiramente. Ninguém. Você pode, independente de como você se encontra hoje. São 4 oportunidades e perfis que nós temos hoje no Brasil e no mundo. O investidor, o equilibrado financeiramente, eu ganho e gasto. O endividado que sabe usar dívidas como alavancagem, então ele consegue fazer dívida, consegue pagar em dia. E o inadimplente, super endividado, que já está negativado no SPC, no Serasa e tal. Qualquer um de nós 3 aqui, vocês que estão em casa, nos seus lares, enfim, todos nós estamos em alguns desses perfis. Independente de qual seja o perfil, você pode melhorar. Totalmente. Por isso eu falo que a educação... Aí, eu já me identifiquei. Você já sabe. Já sei. Eu sei que você está no investidor. Mas fica tranquilo. É que ele tem muito dinheiro. Que fase, né? Não tá. Que fase, né? Mas olha, é muito legal quando a gente domina
o que a gente veio fazer na Terra. Não viemos ser pagadores de contas, nós viemos ser realizadores de sonhos. Eu falo isso desde quando nasci. Meu primeiro sonho foi uma bicicleta com 12 anos de idade e meu pai não podia me dar, ferroviário. Eu fui ser auxiliar de camelô. E como camelô, realizei meu primeiro sonho. 20 anos vim para São Paulo, já tinha 7 para sustentabilidade. Morei em pensão, escolhas, renúncias. Não fui para um apartamento. 10 anos. Com 37 eu não precisava mais trabalhar pelo resto da minha vida. Historinha simples, mas verdadeira. Você também pode. Você tem mensagens para mandar para a gente? Pode mandar no nosso WhatsApp 11 32 26 11 11. Alguma dúvida sobre educação financeira, né? De modo geral. Quer tirar dúvidas sobre como você pode economizar na feira, no mercado? Qual que é a melhor forma de pagamento? Será que eu faço aqueles cartões de mercado para aproveitar desconto? Porque a gente sabe, né? Os supermercados têm um monte de cartão a benefício e você faz isso, faz aquilo. Vamos tratar desse assunto com o Reinaldo Domingos. Vamos abrir o nosso WhatsApp para ler as mensagens que já estão chegando. Vilma Fernandes, bom dia, senhor Reinaldo. Mesada é uma boa para ensinar as crianças nesse processo de educação? A Fernanda, né? Vilma Fernandes. Vilma é espetacular. Tem até aqui uma obra, Mesada não é só dinheiro, uma obra que tem 8 tipos de mesadas. Eu estava falando para a Tabata aqui. A Tabata falou assim, 8 tipos? Eu só conhecia a mesada financeira. Falei, não, tem a mesada voluntária. Aquele dinheiro, se você achava que não tinha recebido mesada na sua vida, você tira esse modelo, esse paradigma tem que ser quebrado hoje. Todos nós aqui nessa mesa, você que está em casa, todos nós recebemos mesada. A primeira delas foi aquela mesada voluntária. Aquele dinheiro que recebemos para guloseimas e tudo mais. Depois, com 7 anos, 6 anos, 7 anos, já começamos. O Arthur já começa uma fase nova. Ele pode ter uma mesada financeira, porque ele já sabe começar a contar, escrever, né, fazer cálculos. Depois disso, nós temos mesada ecológica. Mesada econômica, que eu falei que ele pode reduzir para aparecer o dinheiro em casa. Esse é o melhor para o desperdício. A mesada econômica hoje, ela cai como um relógio para o que nós estamos falando aqui hoje, do desperdício. O desperdício, que nós vamos ter já aqui os alimentos, é essencial. A gente poderia economizar no supermercado e tudo que a gente pratica dentro das nossas casas de 30% a 50% fácil. Agora, é preciso exercitar. Mas tem mesada também chamada de troca. O Arthur não precisa ganhar todos os brinquedos, ele pode trocar, porque o brinquedo do amiguinho dele, geralmente, ele quer mais do que o próprio, que ele já não brinca mais. Então, você tem muitas possibilidades. Por isso que eu falo que mesada é uma forma de você educar a família toda. Mesada não é só para criança, não. Se alguém está hoje, nós temos hoje 99% dos aposentados e pensionistas, eu diria que grande parte deles depende de parentes ou de ajuda de terceiro ou tem que continuar trabalhando. Quantos filhos hoje não ajudam seus pais, seus avós? Isso é mesada. Às vezes voluntária, às vezes até financeira, pagando a assistência médica do pai, a plano de saúde, da mãe, enfim. Você percebe que a mesada ela tem um lado muito construtivo para a gente desenvolver dentro de uma casa. Boa. Vamos mais ver mensagens? Mais mensagens, vamos conferir. A Marlene mandou aqui, ó. Bom dia, quero começar a investir. Qual o melhor investimento para quem ganha até 2 ou 3 salários? E quando começar, no caso? Quanto? Marlene, primeira grande ação é guardar dinheiro, Marlene. Marlene vai falar assim, peraí, professor Reinaldo, eu pedi qual investimento? Eu falei, primeiro guardar o dinheiro. Porque as pessoas, geralmente, teve alguns eventos na minha vida, universidades, fazendo uma palestra, no final o aluno falou, olha, professor, qual o melhor investimento? Eu falei assim, guardar dinheiro. Ele falou assim, mas professor, eu quero saber o tipo de investimento. Eu falei, quanto de dinheiro você tem guardado? Nenhum. Eu falei, então vamos começar fazendo a primeira lição de casa. Poupar para depois investir. Hoje, o Brasil oferta grandes oportunidades para você guardar e principalmente investir, potencializar. O que é investir? É potencializar o dinheiro que você poupa, guarda, principalmente num banco, numa instituição financeira. E o banco paga juros para você. É maravilhoso. Então você pode ter, e aí você tem características de investimento.
Marlene, você tem característica de investimento a curto, até 1 ano, até 10 anos e acima de 10 anos. Vamos pensar, curto, cadeia de poupança, tesouro direto, CDBs diários que nós temos. Médio, você tem CDB, LCI, LCA. E aí, longo, você tem previdência privada, tesouro, 20 anos. São uma infinidade, só não pode ficar arriscando em bets. Pelo amor de Deus. Me livre. Pelo amor de Deus. Fuja. Mas eu tinha que falar, certo, gente? Porque isso hoje está muito... corroendo as famílias, está de todas as formas. destruindo a sustentabilidade das famílias. Infelizmente, isso acontece e a gente precisa se blindar. Eu acho que estar aqui hoje, a gente orientar para blindagem patrimonial, financeira, econômica e de uma família, né? A família precisa dessa blindagem. Exatamente, até porque finanças, na hora de conversar ali com a família, a conversa ela pode terminar de forma positiva ou negativa. E ninguém quer brigar terminar casamento, brigar com os filhos, com os pais, por conta de dívidas, de finanças. E acontece, hein? Não, gente, né? Tem que fazer a reunião familiar, como o Reinaldo disse, fazer aquele diagnóstico para todos estarem ali na mesma sintonia, todos alinhados. E olha bem, hoje a BFIM acabou de fazer uma pesquisa pelo Instituto Axios com 1.000 psicólogos. Essa pesquisa era de saúde mental. O que seria ou que seriam as causas raízes de um problema de uma saúde mental, seja burnout, depressão, ansiedade, estresse? Mais de 82% hoje dos problemas de saúde mental, que agora teve a NR1, que é obrigado as empresas a colocarem tudo isso, 82% provém do desequilíbrio, da ausência de educação financeira. Ou seja, nasceu o problema lá atrás e trouxe toda uma consequência. Então, as empresas estão desesperadas. Com certeza. E acompanhando ainda o crédito consignado, que a grande maioria das empresas começou em março, do ano passado. Tem mais de 50% já de tomadores, de colaboradores do crédito consignado. Com salário comprometido. Isso é o início de um grande problema, de uma grande contribuição para a inadimplência ainda subir ainda mais. Como foi em 2023, 70 milhões, nós estamos com 83. Se não fizermos nada, por isso a gente precisa estar assim, conscientizando. Você que está aqui com a gente, é uma oportunidade de ouro. Pegar tudo isso que você pegou, assista de novo, né? E coloque em prática. Fale com a família. Nós precisamos mudar esse modelo. Esse modelo está errado. Se ele está errado, nós podemos consertar. Por isso. Podemos. E não precisa esperar o próximo ano, né? Colocar ali as suas metas de ano novo? Não, já começa agora. Aproveita que hoje é dia 1º de julho, né? Segundo semestre tá aí pra gente começar o próximo ano no azul. As contas familiares assumir o controle, azul. Né? A gente tem mais uma mensagem no WhatsApp. A Lourdes mandou mais uma mensagem dizendo: eu recebo um salário mínimo e pago aluguel, Reinaldo. Já economizo na comida, não tenho plano de saúde. Como posso melhorar a situação? Moro com os meus sogros, eles ajudam. Lourdes, a sua situação está equilibrada, você sabe o que você está fazendo, você sabe como você se encontra. É importante você fazer uma boa faxina financeira, dar uma olhada a mais, porque você tem acesso. Não existe nenhuma pessoa ganhando um salário mínimo ou 10 que não tem acesso, como já falamos aqui. Então, está na hora de fazer isso com a família, mesmo morando acho que mora com o sogro. Olha que oportunidade bacana você levar isso para dentro da família, para você contribuir de alguma forma. E outra, você pode hoje empreender também, buscar outros ganhos. Na verdade, hoje ficou muito mais fácil de você ter uma oportunidade, seja de um aplicativo. Hoje nós temos 1.700.000 motoristas de aplicativos no Brasil. Então, e todos estão se dando relativamente bem, com algumas dificuldades também. Então, não existe dificuldade que não entre dentro do nosso lar. Todos têm. Agora, a Lourdes pode começar fazendo realmente um bom diagnóstico, estabelecendo as suas prioridades. O que vai motivar você, Lourdes, são os seus sonhos, os desejos que você tem para com quem você quer distribuir, compartilhar.
Por isso a família é muito importante. É o esteio. Não educa-se uma pessoa, se educa a família. Põe a família no par. E para educar a família, além de acompanhar o Reinaldo Domingos, ler os livros dele também, que ele mencionou, um deles, o Mesada, Não É Só Dinheiro, Terapia Financeira também, né? Mostrar rapidamente aqui, Terapia Financeira e inúmeros outras obras também, para a gente se reeducar. Você pode também depois assistir o Relógio Rádio TV no nosso canal do YouTube, Hit TV. Logo mais, assim que acabar o programa, a gente passa para a edição e depois já coloca lá no nosso canal Hit TV para você assistir na íntegra. Coloca seu sogro juntos, seu marido, se tiver filhos, né? Enfim, para todo mundo estar alinhadinho e entrarmos no eixo, né? A situação não é fácil, né, para os brasileiros, como o Reinaldo disse, mais de 80 milhões de brasileiros estão endividados, mas nosso objetivo aqui no Relógio Rádio TV é que todos nós nos reeduquemos para que a gente mude de vida, claro. Reinaldo, olha, muitíssimo obrigada, são 10 horas e 29 minutos agora, a gente vai se despedir de você, mas a porta está sempre aberta, você vai voltar outras vezes. Obrigado, Tabata. Obrigado, Breno. É uma honra, né, falar aqui com vocês. Obrigado, Kleber, também, que participou maravilhosamente. Parceiraço. Eu sempre estou lá no programa dele ao vivo também, ajudando ele, contribuindo com a sociedade. E você que está aqui em casa, que vai assistir depois também, saiba que a gente está aqui na Terra para servir. Pobre não é a pessoa que não tenha dinheiro, pobre é a pessoa que deixa de sonhar. E no Provérbio 17, versículo 16, já está lá na Bíblia. De que serve o dinheiro na mão do tolo se ele não quer obter sabedoria. Está no meu livro Sabedoria Financeira, inclusive. E eu quero aqui me despedir e agradecer. Volto sim, volto quando você me convocar, vocês dois, estarei aqui para servir essa nossa sociedade tão maravilhosa que eu amo tanto, brasileiro. Estamos aprendendo sempre aqui, muito bom. Reinaldo Domingos, educador financeiro e presidente da Associação Brasileira dos Profissionais de Educação Financeira, mais uma vez, muito obrigada, seja sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço. Gente, nós vamos agora acompanhar mais na previsão do tempo e já voltamos com o Kleber Werneck ao vivo da Feira Livre de São Paulo. 10h30, bom dia. Em Porto Velho, sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde. A temperatura varia entre 23 e 32 graus. Em Salvador, o sol aparece com algumas nuvens e chove rápido, mínima de 22 e máxima 28 graus. Dia de sol com aumento de nuvens em Campo Grande. Não chove. A temperatura fica entre 21 e 29 graus. No Rio de Janeiro tem sol o dia todo. A máxima chega a 31 graus e a mínima é de 17 graus. Em Porto Alegre, o céu segue nublado. Há possibilidade de garoa. Temperatura fica entre 12 e 16 graus. Relógio Rádio TV. Deus é bom, Deus é luz, Deus é Pai do nosso Salvador, Jesus. Deus é paz, Deus é amor, só Deus é digno de honra e de louvor. Com alegria no Espírito, eu servirei a Jesus Cristo. Uma vida justa vou viver e agradar ao meu Deus. E não é pelo que eu tenho, e não é pelo que eu visto, mas sim porque sou seu filho, eu sou povo seu. Deus é bom, Deus é luz, Deus é Pai do nosso Salvador, Jesus. Deus é paz, Deus é amor,
só Deus é digno de honra e de louvor. Com alegria no Espírito, eu servirei a Jesus Cristo. Uma vida justa vou viver e agradar ao meu Deus. E não é pelo que eu tenho, e não é pelo que eu visto, mas sim porque sou seu filho, eu sou povo seu. Com alegria cantarei, com alegria cantarei, com alegria cantarei louvores ao Rei. Com alegria cantarei, com alegria cantarei, com alegria cantarei a Jesus, Rei dos Reis. Com alegria cantarei, com alegria cantarei, com alegria cantarei louvores ao Rei. Com alegria cantarei, com alegria cantarei, com alegria cantarei a Jesus, Rei dos Reis, a Jesus, Rei dos Reis, a Jesus, nosso Rei, a Jesus, nosso Rei, a Jesus, nosso Rei. 10h35 agora, estamos de volta, Relógio Rádio TV, dia 1º de julho de 2026. Gente, quanta coisa nós aprendemos hoje, hein? Com o Reinaldo Domingos, educador financeiro. E é engraçado, porque eu falei no comecinho, né? Vamos falar sobre o nosso comportamento na hora de comprar alimentos no mercado, na feira. Todo mundo se empolgou porque quer tirar todas as dúvidas, Sim. né, sobre a educação financeira. E vai longe, né, o assunto. Vai longe, até porque, claro, a feira, o mercado, as compras do mês, elas estão ali presentes no nosso orçamento. Então, você tá com uma dívida, você tá com parcelamento, o cartão de crédito tá atrasado, aí eu tô com isso daqui para comprar, eu tô com um implante querendo fazer, eu tenho um sonho um monte de aqui. metas, né? E nesse meio tem as compras do mês, que estão lá. A despensa tá vazia, você quer fazer um almocinho pra família no final de semana. E aí você tem que ir ajustando o seu orçamento. E bom, foi uma aula. Reinaldo é maravilhoso, ele vai voltar mais vezes. E uma coisa interessante, viu, Tabata? Só para resumir, você não vai se privar, né, de sonhar, de viver. Ele deixou bem claro isso. Exatamente. Vocês estão falando isso, parece fácil, eu ganho tão pouco, é porque vocês não vivem na minha pele, não estão na minha pele. Não, dá, gente. É uma questão de reeducação mesmo. Reeducação, né? Até porque a gente, como ele falou, nós temos brasileiro, falando especificamente do nosso país, e não é uma crítica a nós. Não, é realmente para nos conscientizarmos. Conscientizar, exatamente. Nós fomos educados a gastar. Recebeu, gastou. Gastos supérfluos. Eu quero comprar uma bolsa. Mas você precisa? Eu quero comprar um carro. Tá, mas eu quero trocar de carro. Tá, mas seu carro não tá andando? Você precisa trocar de carro? Ele não tá levando você? Não é esse o objetivo? Levar para os lugares? Ele fez uma pergunta interessante. Se acontecer um imprevisto com você hoje... Você tem como? E aí? Tem reserva? Conta? Serve para todo mundo, né, gente? Para todos nós nos reeducarmos. E agora eu quero voltar com o Kleber Werneck, que está ao vivo de uma feira de São Paulo, no bairro do Brás, região central. Aliás, o Brás fica bem ali no comecinho da zona leste de São Paulo, pertinho da região central.
da nossa capital. Eu vou tirar o meu retorno, porque eu tô ouvindo todo mundo do Switcher, não tá muito legal. Mas vamos lá. Kleber Werneck está ao vivo conosco. Vou pedir para nossa diretora Marília colocá-lo com a gente para dividir espaço mais uma vez. O Kleber volta agora. Kleber, o que você traz pra gente de informação? O que teve de aumento nos alimentos, na cesta básica? A batata inglesa realmente é líder de maior aumento? Olha, Tabata, é importante a gente ressaltar, lembrar, né, que o grupo de alimentos foi o que puxou a alta do IPCA 15, que é a inflação oficial do país. O que reforça, né, a importância da escolha desse tema para o programa de hoje. Inclusive, nós estamos mostrando aqui o tomate. O tomate foi o segundo alimento que mais teve alta nesse IPCA 15, 20% de aumento. Em segundo lugar, aliás, em primeiro lugar, mas o segundo que a gente está mostrando é a batata inglesa. Olha só, 44% de aumento. E em terceiro lugar, a cebola com 16% de aumento. No total, o grupo de alimentos teve 1,38% de aumento. Mas se a gente considerar só os alimentos que são consumidos em casa, esse aumento chega a 1,77%. Mas também temos boas notícias. A gente vai mostrar aqui, ó, olha que banca maravilhosa, toda colorida, essa banca de frutas. E essa é a boa notícia que eu quero trazer para os nossos telespectadores. As frutas tiveram queda de 0,7% no último índice divulgado do IPCA 15. Ou seja, além de ser muito saudável, né, uma opção muito boa para o cardápio, ao invés dos produtos industrializados, ultraprocessados, também estão mais baratos. Eu vou conversar aqui com a Ruth. Olha só, a Ruth é a dona da barraca, vai falar pra gente aqui. Ô Ruth, primeiro, bom dia, bem-vinda. Ruth, realmente você sentiu no dia a dia e nas vendas, as frutas estão com um preço melhor? Não estão com preço melhor não. Não, pelo contrário. Aliás, aqui eu trabalho com fruta cara mesmo. Ah, tá, então já é uma fruta diferenciada. Já é uma fruta diferenciada. E qual que são as melhores opções? Como eu disse aqui, a inflação de qualquer frutas tiveram uma queda de 0,7%. Mas você está dizendo que no dia a dia, pelo menos essas frutas mais selecionadas, não estão mais baratas, não? Não existe fruta mais barata aqui. Mas é o preço que se paga pela qualidade, né? Exatamente, é qualidade. Eu trabalho com qualidade. Qualidade tem preço, né? Mostra pra gente uma aí que faz muito sucesso, que você indica para as pessoas que nos assistem. Olha, tudo na hora ela vai mostrar aqui pra gente. Vamos ver a Ruth, ó. Vai pegar uma faca e vai cortar um pedaço para mostrar a qualidade. A gente tá mostrando. Vamos dar uma olhada em alguns preços, olha só. Morango. A gente tá vendo a caixinha, olha, morangos grandes, né? Chamados graúdos. E a gente tá vendo ali, ó, morangos de Atibaia, preço R$15 a caixinha, mas a gente tá vendo realmente a qualidade. Ao lado a gente pode ver essas bandejas de caqui também, olha só, muito vistosos, muito bonitos, né? E a gente vê que a caixinha é R$10. Se a gente pegar R$10 não chega a ser um preço tão caro aí para uma fruta de tanta qualidade. E olha só aqui na mão dela. Mostra aqui, Serginho, por favor, mostra a qualidade desse kiwi aqui. Kiwi da Nova Zelândia. Da Nova Zelândia? Isso. É conhecido como kiwi banana. Kiwi banana, e é bom? Bom, é maravilhoso. Vou experimentar então aqui, ó, kiwi da Nova Zelândia. Realmente maravilhoso, eu indico, é muito bom. Muito bom mesmo. E qual outra fruta que tem feito bastante sucesso, que as pessoas mais procuram aqui? Morango com tâmara. Morango com tâmara? Essa receita é boa também, né? Bombom de Dubai. Vou fazer um para você. Por favor, vai fazer, ó, um bombom de Dubai, morango com tâmara. Vamos ver aqui, a Ruth preparando pra gente. Isso você faz para todo mundo que vier aqui na barraca pedir, você vai fazer, né? Com certeza. Correto. E esse é fácil para fazer? Facinho. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ela. Quanto tempo já, Ruth, você tem essa barraca aqui? Aqui eu tô há 16 anos. 16 anos. Olha só, pegou um morango, como eu disse, morango muito grande, né? Morango graúdo, olha só. Ela tira ali a parte da coroa, abre, muito bonito, olha só, hein? E uma tâmara. Olha só, para você ficar com vontade, Tabata, Breno, olha só, hein? Olha que maravilha. Coloca aí pra gente, por favor, para ver. Colocou aqui. Uma
uma fruta que eu vendo muito também. Granadilha. Granadilha? Olha, são opções diferentes, né? Maracujá doce da Colômbia. Olha, então são frutas, inclusive, aqui na sua barraca de outros países, né? Com certeza. Frutas importadas. Frutas importadas. Tá, vamos terminar então, ver aí a sua preparação, o bombom de Dubai. De Dubai. Fazendo muito sucesso, olha aqui, ó. Internacional, a barraca da Ruth aqui, ó. Abriu um morango, a tâmara no meio. Sensacional. Olha aí, Tabata, dá água na boca, né? Dá água na boca, né, ó. Morango de Dubai, vou experimentar aqui, ó. Maravilhoso. Chocolate natural. Realmente é gosto de chocolate, mas é qualidade de fruta. É fruta. Tá certo então, Tabata, tá certo, Breno, eu vou ficar por aqui, porque nem dá mais para fazer a participação. Vou aproveitar. Mais tarde ainda, se der tempo, ainda vou na banca de pastel. Eu volto com você, Tabata, eu volto com você, Breno. Você ir na feira e não passar na banquinha de pastel com um caldinho de cana é um pecado, né? Ô Kleber, mas essa banca aí que você foi é para quem recebeu o aumento de salário, hein? Então, o Kleber já recebeu o salário dele adiantado e a gente aqui que não tá sabendo, porque o morango tá caro. R$15, uma pechincha aí, Kleber. Pechincha com ela pra trazer o morango mais baratinho, tá muito caro. Não dá, não. Gente, olha, 10 horas e 44 minutos, relógio Rádio TV. Gente, olha, primeiramente... eu queria agradecer muito já as mensagens de todo mundo que mandou pra gente. Pedir já desculpas para aquelas que nós não conseguimos ler a tempo. Mas também fazer aqui uma correção. Porque eu prometi desde o comecinho que um chefe de cozinha ia entrar conosco para trazer receitas, dicas de como aproveitar os alimentos de forma integral. Infelizmente, ele não vai conseguir entrar hoje, mas tentaremos na próxima semana. Muito tá? bem. Fica aqui a promessa, né? Porque a gente não pode deixar o nosso público com água na boca, deixando aí as cascas, os talos dos alimentos no lixo, pra gente poder aprender como aproveitar tudo da melhor forma, com Isso receitas deliciosas. Então, tem que... Promessa é dívida, né? E essa dívida pode. Então, vamos cumprir e vamos pagar essa dívida em breve aqui no Relógio Rádio TV, tá bom? Mas agora, antes de encerrar, porque a gente tem 4 minutinhos e vamos falar agora de Copa do Mundo, todos os dias, é claro, a gente não pode deixar passar em branco, porque o torneio da FIFA tá rolando. E ontem soubemos, então, quem será o adversário do Brasil no próximo domingo. Gabriel Santos chega mais aqui no nosso estúdio. Gabriel, muito bom dia. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Tabata, Breno e a todos de casa. Bom, Brasil vai jogar contra Brasil Noruega. Vai enfrentar a Noruega, exatamente. Páreo duro, hein? Páreo duro, mais um europeu em uma fase de mata-mata. A Noruega venceu conseguiu vencer a seleção... conseguiu vencer ontem por 2-1, conseguiu vencer a Costa do Marfim, Suécia e Costa do Marfim, conseguiu abrir o placar de 2-1 e está classificado. A última classificação grande da Noruega em uma Copa do Mundo foi em 1998, quando caiu justamente nas oitavas de final. E naquela edição venceu o Brasil na fase de grupos por 2-1. Bom, outro jogo então, quem mais se classificou? Bom, como havíamos falado ontem, só deu os favoritos ontem. A Noruega venceu a Costa do Marfim por 2-1, a França venceu a Suécia por 3-0 e o México, os anfitriões, venceu por 2-0 o Equador. Então, todos os favoritos, como havíamos falado ontem, conseguiu a classificação. A França agora vai enfrentar o Paraguai no próximo sábado e o México vai esperar hoje a partida entre Inglaterra e República Democrática do Congo. Somos todos Paraguai. Todos paraguaios. Mas, gente, vai ser difícil. Mbappé, a França tá muito bem, né? A gente tem acompanhado o desempenho deles, incrível em campo. E o Mbappé brilhou ontem. Ô menino bom. Agora vai ser jogo duro para os paraguaios, para os nossos irmãos que venceram, né? O último jogo, eliminaram a Alemanha e foi uma festa lá, aqui também, a gente torcendo por eles, mas vai ser um jogo muito duro para eles, contra a França.
Exatamente. O Mbappé também, que além de recorrer para ser mais uma vez campeão do mundo, tem a chance ainda de se tornar o maior artilheiro da história da Copa, que tá ali coladinho, frente a frente com o Lionel Messi. Ele tá jogando muito solto, né? Tá muito à vontade, tá brincando, tá curtindo essa Copa aí. Exatamente. É um jogador que todos nós temos que ficar de olho, inclusive se encontrar o Brasil em alguma fase. Você sabe que ontem os próprios brasileiros comentando nas redes sociais falaram: a gente queria secar a França, mas é um futebol tão bem jogado, tão bonito. É difícil. Que para quem gosta, né, de um futebol assim, bem... Os admiradores, né? Quem aprecia um bom futebol, não tem como. Bom, Gabriel Santos entrou rapidinho com a gente, mas agora queremos chamar de novo o Kleber Werneck. Antes de encerrar o Relógio Rádio TV, Kleber, que está numa feira na região do Brás, zona leste de São Paulo. Kleber, onde você está neste momento? Conta pra gente. Olha, Tabata, tudo aqui é gostoso, mas talvez eu esteja num dos lugares preferidos de quem vem na feira, que é a Barraca do Pastel. Vim na feira, tem que dar uma passada obrigatoriamente aqui na Barraca do Pastel, não é mesmo? Com certeza, sempre. Vem sempre na feira? Toda quarta-feira eu tô aqui. Toda quarta-feira e sempre come um pastelzinho? Sim, um de queijo. De queijo é seu preferido? De queijo. E você, vamos conversar, como que é seu nome? Helena. Oi, Helena, tô te atrapalhando comer o pastel aí. Você gosta de comer o pastel na feira? Gosto. O que é mais gostoso nesse pastel de feira? O queijo. Tá certo. Obrigado, bom apetite aí. Vamos mostrar o pastel aqui fritando, ó. Vamos deixar você que tá assistindo agora o programa com água na boca. Olha só, o pastel aqui vai sair quentinho, o pastel aqui. Do que é esse pastel que você tá fazendo? De atum. Atum, olha só. Mostra ali, Serginho, olha só. Tantas opções, tem até pastel de chocolate aqui. Realmente, essa é a barraca que faz mais sucesso aqui na feira. Eu volto com você para você ficar com vontade, Tabata, e para você também, Breno. Até mais. Coisa boa. Ficamos mesmo. Kleber, muito obrigada pelas informações. Bom pastel para você aí na feira. Gente, olha, infelizmente o Relógio Rádio TV vai ficando por aqui. Amanhã, às 9 horas em ponto, a gente volta. E eu tô com água na boca. Se o Kleber não trouxer esse pastel, ele não entra hoje na HIT de novo, tô não. sentindo que vem no carro da emissora. Tô sentindo o cheirinho daqui. Vamos na fé. Gabriel, muito obrigada. Amanhã você tá de volta. Muito obrigado a todos e bom dia. Breno, obrigada pela companhia de hoje. Até amanhã. Até amanhã. Gente, amanhã estamos de volta. Relógio Rádio TV às 9 horas em ponto. Esperamos você. Até lá. Relógio